Caros irmãos e irmãs, mais uma vez aqui estamos na frente das câmaras e também do microfone para comentar um pouco as leituras deste domingo. A primeira leitura está do livro de Números, a segunda leitura também da carta de Tiago e o Evangelho. Tá? Vamos comentá-los então o Evangelho de Marcos, de forma rápida. E começamos pela primeira leitura, que é do livro de Números. O contexto da primeira leitura, é bom que a gente entenda isso, é o seguinte: o povo de Deus está no deserto. Por isso ainda está morando em tendas de campanha. Essa é a maneira como o povo está morando no deserto. Inclusive também, Deus tem uma tenda onde o povo se encontra com ele. Ou melhor, ele se encontra com o povo. Tá? Vamos, pois, escutar esta leitura do livro dos Números, que nos ajuda a compreender melhor a palavra de Deus. Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, o Senhor desceu na nuvem e falou a Moisés. Retirou um pouco do espírito que Moisés possuía e o deu aos 70 anciãos. Assim que repousou sobre eles o espírito, puseram-se a profetizar, mas não continuaram. 2 homens, porém, tinham ficado no acampamento. Um chamava-se Eldad e o outro Medad. O Espírito repousou igualmente sobre os 2 que estavam na lista, mas não tinham ido à tenda. E eles profetizavam no acampamento. Um jovem correu e avisou Moisés que Eldad e Medad estavam profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, ajudante de Moisés desde a juventude, disse a Moisés: Moisés, meu senhor, manda que ele se cale. Moisés respondeu: Tem ciúmes de mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhe concedesse o seu espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como acabei de falar agora, o povo está no deserto. Ele saiu do Egito, fugido. A libertação foi uma libertação forçada, porque o Egito, o faraó não queria deixar que eles fossem embora. Saíram meio fugidos, mesmo assim depois o exército do faraó foi atrás. E nesse momento, na travessia do Mar Vermelho, as tropas do faraó afundaram e o exército pereceu. E o povo continuou o caminho pelo deserto durante 40 anos. Para entendermos por que Deus reparte este espírito entre os 70 anciãos, devemos compreender que na leitura anterior, ou no texto que antecede esta leitura, o povo se queixou da comida, daquilo que estavam comendo, e lembrou as panelas de carne, de feijão e outras comidas, quando eles estavam no Egito. Anhoravam aquela comida do Egito. E estavam com nojo desta comida que agora Deus tinha preparado para eles, que era uma comida de muito gosto, era um maná.
Então, nesse contexto, é que Deus, então, vai pegar um pouco do espírito que animava Moisés e vai distribuí-lo entre 70 homens para que o ajudem. Esse é o objetivo. Para que o ajudem a governar aquele povo rebelde, que não se conformava com nada. Então, nesse momento, 2 daqueles que estavam na lista não se apresentaram na tenda, onde Deus normalmente se aparecia a Moisés. Mas estes 2, mesmo não tendo presença na tenda, com os outros 68, estes 2 também receberam o Espírito Santo e profetizaram no Espírito Santo. A notícia destes 2 profetizando chegou a Moisés, e Moisés entendeu muito bem isso, mas o seu ajudante, o ajudante de Moisés, não é? Josué, ele não aceita, não vê com bons olhos o fato de que estes 2 estejam profetizando no acampamento. E pede que Moisés realmente os mande calar. Contrariamente ao que o jovem Josué pensava, Moisés disse: não, tomara que o povo todo profetizasse. É bom que o povo profetize. É boa a presença do Espírito no meio do povo. E não seguiu o conselho de Josué de mandar calar aqueles 2 homens que se ficaram no acampamento e que profetizaram precisamente no acampamento. Recordo que a tenda onde Moisés se encontrava com Deus estava fora do acampamento. Por isso, os 68 estavam na tenda com Moisés, mas aqueles 2 tinham ficado no acampamento. Tá? Isso nos mostra como, às vezes, quando pensamos nas outras religiões, o fazemos muito desde a nossa exclusividade. E pensamos que só nós somos os bons e que só o nosso trabalho que é bom. E eu acredito que Deus não pensa assim, não. Deus pensa que todo o trabalho pela evangelização, por levar a palavra de Deus aos corações, por transmitir a mensagem de Jesus, todo esse trabalho é bom. É bom. Não importa que o pregador seja da igreja triangular ou quadrangular ou batista, outro tipo de igreja. Não importa. O que importa é que a palavra de Deus está sendo transmitida. E essa é a mensagem bonita que Moisés nos deixa neste dia, nesta leitura do livro de Números, né? A importância de que realmente a ação de Deus se realize. E não importa quem vai realizá-la. Não importa. Mas que ela se realize, que se chegue a cabo, que realmente chegue aos corações e que a palavra de Deus seja anunciada a todos. Essa é a mensagem que neste dia o livro de Números nos transmite. Um gesto muito bonito de Moisés. Como digo, o gesto que Deus faz, que de tirar uma parte do espírito de Moisés, é motivado pela revolta do povo, que não aceita muito bem passar por aquelas penúrias e necessidades do deserto, mas Deus aproveita tudo isso para que outras pessoas se juntem a Moisés e possam coordenar, dirigir aquele povo tão rebelde como era o povo judeu. Escutemos agora a leitura
de Tiago, no capítulo 5, versículos 1 ao 6, que nos fala da riqueza e dos ricos. Vamos escutar, pois, com atenção, que é uma leitura muito interessante. Escutemos com atenção o que Tiago nos diz. E agora, ricos, chorai e gemei, por causa das desgraças que estão para cair sobre vós. Vossa riqueza está apodrecendo, e vossas roupas estão carcomidas pelas traças. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem deles vai servir de testemunho contra vós, e devorar vossas carnes como fogo. Amontoastes tesouros nos últimos dias. Vede o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, que vos deixastes de pagar. Esse salário está gritando, e o clamor dos trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Vós vivestes luxuosamente na terra, entregues à boa vida, cevando vossos corações para o dia da matança. Condenastes o justo e o assassinastes. Ele não resiste a vós. Palavra do Senhor, graças a Deus. A segunda leitura, mais uma vez, é de Tiago, do apóstolo Tiago. Já falei isto em alguma outra ocasião. O apóstolo Tiago escreve de uma maneira muito direta. Ele não anda com muitas teologias, mas escreve de forma direta. Nós vimos isso nas leituras destes dias anteriores, né? Hoje, ele vai falar dos ricos, das pessoas ricas. E alerta os ricos que se preparem, porque a sua alegria agora por possuir riqueza vai ser amanhã choro e tristeza, por causa da desgraça que cairá sobre todos eles. Tiago chega a dizer que a riqueza deles está apodrecendo, o ouro e a prata se enferrujando, perdendo o seu valor, tá? E as roupas carcomidas pela traça. Tiago clama contra a injustiça, contra os ricos que enriquecem à custa dos pobres, roubando do salário dos pobres, tirando daquilo que do trabalho, do salário do trabalho dos pobres. Ele clama e diz que Deus não deixará isso sem paga, que Deus vai cobrar justiça dos ricos. A linguagem dele é uma linguagem bem direta, bem direta. Tiago não se anda com pequenas, não. Ele fala diretamente, tá? E ele diz, inclusive, vocês que vivem aí, que vivem de forma luxuosa, cevando vossos corações, vocês um dia vão receber a paga por tudo isso. Chegará o dia da matança. E aqui faz uma referência como se fosse a matança dos porcos, não é? Os porcos que são alimentados, engordados, porque um dia eles vão ser mortos. E quanto mais gordos estiverem, mais gordura tem, mais carne tem, né? Então Tiago faz essa referência à matança dos porcos. Vamos passar então agora ao Evangelho. Naquele tempo, João disse a Jesus:
Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome. Mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse, não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Que não é contra nós, é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo d'água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho, então, descobrimos que, paralelamente a Jesus, há pessoas também que fazem milagres, que falam em nome de Jesus, que anunciam o Evangelho. Como comentávamos agora há pouco tempo, no sentido de que a palavra de Deus é para todas as igrejas e nenhuma tem a exclusividade sobre ela. Nenhuma. A palavra de Deus é para todas as igrejas. Pois bem, Jesus, ante a atitude dos seus discípulos de mandar calar aquele homem que fazia curas e milagres e que falava dele aos outros, Jesus tem uma atitude bem firme e pede para não mandar calar, porque quem faz milagres, quem fala dele, é a favor e não é contra. É a favor. Quem realmente está do lado de Jesus, não pode falar contra ele. Não pode falar contra ele. E, portanto, Jesus diz, não o proibais. Ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Que não é contra nós, é a nosso favor. Ninguém tem o monopólio do bem e da caridade. E isto é importante. É importante que entendamos. Embora nós façamos caridade, possamos ajudar os outros, possamos fazer o bem, até de forma desinteressada, ninguém tem a exclusiva disso. Todo mundo pode fazer caridade, todo mundo pode beneficiar as outras pessoas, né? E Jesus então insiste que qualquer gesto de caridade em favor de outras pessoas será recompensado. Qualquer gesto, por pequeno que seja, mesmo que seja só um copo d'água, dado a um discípulo, pelo fato de ser discípulo de Cristo Jesus, esse gesto também não ficará sem recompensa. Mas nos chama a atenção como Jesus continua o Evangelho e vai falar da necessidade de cortar alguns membros. Quando Jesus fala, nós não podemos entender isto ao pé da letra, não quer dizer que agora vamos cortar uma perna, ou vamos cortar um braço, ou uma mão. Não se trata disso. Tá? Jesus claramente indica
que é preciso cortar no sentido que é preciso afastar de nós tudo aquilo que nos leva a pecar. Tudo aquilo que nos leva a pecar. E o que nos leva a pecar não é a mão, não é o pé, tá? Não é o olho. O que nos leva a pecar realmente é nosso coração, que muitas vezes está apegado às coisas, está apegado à riqueza, à ambição, e não nos permite repartir, não nos permite olhar os outros com carinho, não nos permite realmente ajudar as pessoas, tá? Neste tempo de pandemia, houve muita generosidade por parte de muitas famílias que doaram muitas coisas para os mais necessitados. E eu, sinceramente, admirei estes gestos, porque muitas vezes eram famílias pobres que repartiam daquilo pouco que eles tinham, doavam também às pessoas que ainda tinham menos. Achei esses gestos muito bonitos, esses gestos de partilha, de poder realmente distribuir com as pessoas que ainda tinham menos do que elas, né? Mas não podemos fechar os olhos à realidade e descobrir que, embora no mundo e neste tempo de pandemia houve muita partilha, muita colaboração, também é certo que neste tempo de pandemia muitos não ajudaram. Muitos fecharam o coração e o bolso para não ajudar as pessoas. E pensaram só em si, na sua riqueza, no seu bem-estar, e não pensaram naqueles que estavam passando necessidade. Por isso, estes exemplos do pé, da mão, do olho, são exemplos que a gente não pode levar ao pé da letra. Não vamos arrancar agora um olho só porque olhei alguém atravessado. Não. Não vamos fazer isso. Nem vamos cortar uma mão porque, não sei, nos levou a pecar. O que nós vamos fazer é cortar aquilo que realmente nos leva a pecar. E o que muitas vezes nos leva a pecar é a ambição. A ambição. O coração do ser humano nunca fica satisfeito e sempre quer mais. E se não colocar uma trava, se não cortar um pouco, ele cada vez vai querer mais. Essa é a ambição. Esse é realmente o desafio do ser humano, que só pensa em ter, acumular e ter mais. É mais ou menos aquilo que falava Tiago, falando do ouro e da prata, olha, vai enferrujar, falando das roupas bonitas, vai ser carcomidas. Por quê? Porque são bens materiais que passam. Os bens materiais devem servir para ganhar os bens eternos, para ganhar o céu. É assim que nós o entendemos em nossa fé católica. Entendemos que quando damos alguma coisa aos outros e a damos de coração, nós estamos ganhando um pedacinho. Porque Cristo falou, isso não vai ficar sem recompensa. Isso não vai ficar sem recompensa. Se um copo de água dado a um discípulo vai ser recompensado, muito mais os gestos que fizemos de repartir nossos bens com aqueles que mais precisam. Tá? E no tempo de pandemia nós vimos como realmente as pessoas precisaram, porque em muitas casas não havia o que comer, não tinha nada para comer. Mas graças a Deus a generosidade de muita gente favoreceu também que chegasse alimento a essas casas, mas ainda não foi suficiente. Provavelmente muita gente passou fome e necessidade porque o coração duro daqueles mais poderosos e ricos não amoleceu. Não amoleceu e não chegou a abrir-se para doar da riqueza, dos alimentos, de tudo um pouco, para doá-lo
aos mais pobres. Tiago, ele tinha muita razão. Ele tem muita razão. Os bens materiais se acabam logo. O que dura são os bens eternos. E os bens eternos estão constituídos pelas nossas obras boas. As obras boas que realizamos. Esse é o nosso verdadeiro tesouro no céu. Esse é o nosso verdadeiro tesouro. Não é o dinheiro, não são os reais, ou os dólares, ou vai ver o quê. Não. Nossa verdadeira riqueza é o que nós acumulamos no céu, na outra vida. E isso nós acumulamos repartindo o que hoje nós temos com aqueles que passam mais necessidade. Tá? Meus irmãos, esta é a palavra de Deus. A palavra que Deus nos envia para refletir. A palavra que Deus nos envia para pensar um pouco. Para levar a sério nosso estilo de vida. Para levar a sério nosso comportamento, a maneira como nós nos relacionamos com Deus. Não adianta muito, eu digo para vocês, rezar muito se o nosso coração continua duro e fechado e incapaz de repartir com os mais necessitados. Nosso coração será posto à prova com os mais necessitados, na sinceridade de abrirmos e de ajudar aqueles que mais necessidade eles têm. Esta é a nossa mensagem do dia de hoje, deste domingo, que nos ajuda um pouco a pensar como Jesus pensa. Ele não pensa de forma exterior. Ele pensa naquilo que realmente nos traz a salvação. Ele quer que nós, já desde agora, façamos a nossa poupança no céu. Sim, minha gente. Vamos fazer nossa poupança no céu. Lá onde a traça não corrói, nem a ferrugem, nem nada não acaba. Lá no céu, devemos fazer nossa poupança, porque desta maneira se estará garantido para nós um lugar na presença de Deus. Vamos então agora ver algumas notícias da atualidade do nosso país. Notícias tem muitas, mas a gente tem que escolher sempre algumas para não se dispersar, não é? E a primeira notícia, embora não seja uma coisa nova, mas eu trago de novo porque é uma coisa preocupante. Como vocês já devem ter visto pela televisão, os povos indígenas, em número bastante grande, estão em Brasília, ocuparam as ruas da cidade, tá? E estão em Brasília por causa do famoso marco temporal. O que é o marco temporal? O marco temporal é uma armadilha. Uma armadilha que pretende roubar dos povos indígenas as suas terras, aquelas terras que os índios, digamos assim, só possuíam no ano de 1988. O ano de 1988 é o ano da nossa Constituição, e alguns políticos e também terratenentes estão querendo tomar as terras dos índios. Por isso inventaram este famoso marco temporal, que diz o seguinte: as terras que os índios não possuíam, tá? Não possuíam em 1988, essas terras são da União e, portanto, não são deles. Bom, a questão é que realmente os índios estão aqui desde sempre e as terras que eles têm são as terras que realmente herdaram de seus antepassados, né? Por assim dizer, inicialmente todas as terras eram deles, né? Porque são os povos originários que estão aqui no Brasil desde sempre, né?
Mas alguns políticos, com as suas espertezas de sempre, quiseram dizer que só aquelas terras que estavam sendo ocupadas pelos índios em 1988 poderiam ser por eles reclamadas, e não outras terras. Tá? Como nós vemos, esse assunto é muito polêmico, porque realmente os índios estão aqui desde sempre estiveram. Tá? Mas por quê? Qual é o motivo de tudo isso? Aqui se juntaram o governo, por um lado, que quer tomar as terras dos povos indígenas, e por outro lado, os proprietários do agronegócio, né, se juntaram para tomar as terras dos povos indígenas, como digo, antes de que não estavam nas mãos deles, antes de 1988. Isso significa realmente uma tragédia para os índios, que vão ver como muitas das suas terras passam para o agronegócio, tá? Vão ver como muitas das suas terras vão ser perdidas. O que ocorre é que o marco temporal inviabiliza as demarcações feitas pela Constituição de 1988. Acaba por favorecer ao Estado e às empresas de exploração ambiental a entrada em terras que antes eram protegidas por lei. Caso for aprovado este marco temporal, né, a PL do marco temporal, favorecerá a destruição de culturas ancestrais e do meio ambiente brasileiro, que já se encontra bastante fragilizado por tantos incêndios criminosos que varrem florestas, biomas e principalmente a vida presente nesses ambientes. Então, vejam como os indígenas, que em grande número estão em Brasília e continuam lá, e continuam, eu não digo protestando, se manifestando lá, para que realmente esse plano maldito do marco temporal não passe, porque se passar, eles vão perder muitas terras, vão perder, eu diria que até o ambiente onde eles moram, tá? Então, os indígenas estão lá para defender as suas terras, e tomaram uma decisão muito oportuna, porque onde vão defender as suas terras? Lá onde elas podem ser perdidas, que é em Brasília, onde está o governo, está o Congresso, tá? E é lá que eles têm que defender as suas terras, por isso estão lá em Brasília. A problemática das demarcações de terras indígenas acaba por desfavorecer os próprios indígenas, que já não possuem suas terras originárias e agora acabam por diminuir seus territórios por conta da ambição e desvalorização destas culturas ancestrais, tão preciosas para nossa história e nosso país. Aprovar a PL, tá, do marco temporal significa afugentar a própria história, retornar um passado coloniador e opressor dos nossos povos indígenas. Então, é o grande desafio que hoje estamos enfrentando. Já, graças a Deus, já teve um ministro porque o processo é bem longo, mas já teve um ministro que declarou a favor dos povos indígenas contra o marco temporal. Graças a Deus. E esperamos que os outros ministros que ainda faltam por manifestar os seus pareceres também possam apoiar os povos indígenas e eles possam realmente rever as suas terras, que são deles. Muito bem, gente.
Vamos agora relembrar alguma notícia aqui local. Queria lembrar para vocês que neste domingo, de aqui a poucos minutos, eu devo estar celebrando exatamente 10 horas da manhã, eu devo estar celebrando a festa do Perpétuo Socorro lá na paróquia que leva este nome. Fui convidado, estou dentro do programa que os padres barnabitas montaram, né? E, se Deus quiser, não vou faltar a esse compromisso de estar lá com o povo, de celebrarmos juntos essa festa bonita do Perpétuo Socorro. Tá? E queria também lembrar que a paróquia Nossa Senhora da Piedade se prepara para celebrar o Sírio de número 50. Há 50 anos que, de forma consecutiva, a paróquia Nossa Senhora da Piedade está celebrando este Sírio em honra de Nossa Senhora. O Sírio deste ano traz como tema a frase do anjo a Maria: não tenhas medo, Maria, não tenhas medo. Tá? Que é uma frase que serve para nos encorajar a todos nós, porque onde está Maria podemos colocar nosso nome também. Não tenha medo, José, Antônio, Caio, enfim. E o lema é Maria, Mãe da Esperança. Mãe da Esperança. Maria nos recorda a todos essa esperança tão importante. A esperança que não é só uma esperança humana, não é só uma esperança humana, é a esperança também do céu, onde todos nós queremos estar, na presença de Deus, para participar da felicidade eterna. Então, pedimos a Maria, vamos pedir a Maria neste dia, que realmente se torne nossa esperança e que nos ajude a ser corajosos e a não ter medo ante as dificuldades da vida.